Eu queria trazer para os nossos ouvintes agora aqui um assunto diferente desse todos que nós estamos abordando nas últimas semanas. Foi lançado no mês passado um livro muito interessante, O Mapa da Mina, a Guerra dos Conglomerados Globais de Mineração pela Conquista da Carajás Africana. O livro foi escrito pelo jornalista André Guilherme Delgado Vieira, que é jornalista do Valor Econômico, e o livro foi lançado no mês passado, está fazendo um grande sucesso porque traz uma investigação profunda, não é nada superficial, sobre a junção de duas empresas brasileiras, a mineradora Vale e uma outra multinacional de exploração de recursos naturais, gás, metal, mineração e energia para a extração de minério de ferro, né, na República do Guiné. O André Guilherme está conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes para contar um pouco mais sobre essa investigação que ele fez, esse livro, O Mapa da Mina, e trazer, claro, mais elementos sobre essa discussão. André, um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, nesse sábado, para falar um pouco mais sobre esse assunto. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bom, Pedro. E você? Bom dia. Pô, o prazer é meu, né? Uma grande satisfação participar aí do Jornal Gente da Bandeirantes. Como é que começou a ideia, né, de escrever sobre isso? Foi uma reportagem que você fez que levou a essa ideia de aprofundar nesse tema tão específico, né? Conta um pouco aí da origem do livro aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Pois é, Pedro. Lá pelos idos de 2017, quando a Operação Lava Jato ainda fazia um grande estrondo, era relevante, conversando com fontes da Lava Jato, eu soube da história do Simandu. E aí eu vi que era uma história que pouquíssimo divulgada e ainda hoje até agora voltou um pouquinho à baila esse tema e você tem um pouco mais de atenção da mídia brasileira sobre ele. Mas naquela época, e muito antes disso, inclusive, você teve uma ou outra matéria que falava sobre a questão de Simandu, que nada mais é do que a maior jazida de minério de ferro do mundo hoje, né? Eles chamam, inclusive, a jazida de irmã da jazida de Carajás, porque naquele processo de milhões de anos atrás de separação dos continentes, chamado Pangeia, todas as evidências científicas mostram, inclusive, que as reservas minerais lá de Carajás, na região do Pará, elas têm o mesmo teor de minério de ferro, mesma qualidade química das reservas de Simandu, que ficam ali na África Ocidental, né, que ficam justamente... Simandu é uma montanha, são várias montanhas de ferro, uma floresta ali, uma vegetação ripária, e é um local ainda intocado. Então, você imagina, ali você tem uma projeção inicial ali, o pessoal que trabalha com mineração vê um potencial de exploração ali, 100 milhões de toneladas por ano de minério da mais alta qualidade. Isso ia mudar completamente o tabuleiro do jogo do mercado do minério de ferro, que hoje é uma commodity que está com um preço elevado, né, e que tem o maior comprador e o maior produtor sendo justamente a China. Então eu achei essa história sensacional porque, como você falou da junção aí da Joint Venture da Vale com a BSGR, que é uma empresa de mineração pequena que pertence ao Benjamin Steinmetz, que é um bilionário israelense que ganhou muito dinheiro com extração de diamantes na África, em várias regiões da África, e que depois acabou entrando nessa história porque ele, obviamente, percebeu o potencial que aquilo tinha e fez um acordo com a Vale, porque a Vale é uma empresa gigante que tinha o potencial e a escala para poder explorar e produzir ali naquela região. Então é uma história que me chamou muito a atenção porque ela envolve quedas de governos, espionagem, tem uma trama muito grande e eu consegui. Existe hoje ainda um debate muito grande sobre essa questão que se arrastou pelos tribunais e cortes internacionais, inclusive tribunais arbitrais de Londres. E nesse material dos tribunais internacionais que foram tornados públicos no ano passado, eu consegui ter acesso a várias conversas de e-mails de executivos da Vale, de outras pessoas que são personagens do livro, e aí eu consegui contar toda essa história do ponto de vista da narrativa de cada personagem. Então, assim, o livro não faz nenhum juízo de valor, não acusa A ou B, mas ele conta vários pontos de vista e eu tentei construir de uma maneira que o leitor possa entender o contexto do que aconteceu ali, né? Que essa joint venture foi feita em 2008 entre a Vale e a BSGR.
O André, por que os brasileiros têm tanto interesse no minério de ferro? Claro que eu não quero contar o segredo do livro aqui, né? Você fala o que puder aí e as pessoas vão, com muito interesse também, comprar o livro para descobrir todos os detalhes. Mas, de linhas gerais aqui, o que você descobriu sobre esse assunto, hein? É porque basicamente é o seguinte, a Vale ela tem Carajás, que era a maior reserva do mundo, né? Eu conto a história de Carajás no livro, eu consegui recuperar isso, eu achei importante contextualizar, mas é uma reserva que não tem mais muitos anos de exploração, que está já na sua fase final, já teve o seu auge, né? Ela foi descoberta em 67, então já se passou muito tempo. E você tem hoje uma reserva na Austrália, né? Que é relevante, e não se tem mais grandes reservas de minério de ferro, você tem algumas pulverizadas. E essa de Simandu é gigantesca, tanto que eu chamo lá no livro de Carajás africana, porque, para você ter uma ideia, Pedro, os geólogos que descobriram a Simandu, eles batizaram as montanhas de metal eram tão grandes que eles batizaram com o nome de banda de heavy metal. Uma era Iron Maiden, a outra era Metallica, porque assim, eram gigantescas e era puro ferro, que é um ferro de uma qualidade, a gente teve até que estudar sobre isso, né? É um ferro de uma qualidade ímpar, muito parecido com aqui de Carajás. Então, é óbvio que está todo mundo agora, os grandes players internacionais, as grandes corporações mineradoras, estão de olho em cima do. Tanto que lá no começo dos anos 2000, quando aquela grande empresa, a Rio Tinto, ela consegue os direitos de exploração, ela fica sentada em cima dos direitos durante 10 anos, porque tão importante quanto você explorar isso pode ser também ninguém mexer, porque aí você deixa o jogo do mercado como está. A introdução dessa jazida, né, gigantesca no mercado muda completamente a configuração de forças. Então é claro que todo mundo tem interesse na exploração desse tesouro mineral que ainda está intocado. O André, na sua pesquisa aí, né, você teve, claro que entrar a fundo nos bastidores da Vale, né? Como que a empresa tem tratado, né, a sua gestão, os seus interesses depois das tragédias acontecidas aqui no Brasil? Algum impacto verificado durante essa sua pesquisa? Então, Pedro, eu conversei com algumas pessoas que trabalharam na Vale, com outras que ainda estão lá, né? Claro que foram conversas em off-record, né? Foram conversas reservadas para tentar entender o contexto. Houve uma ressonância muito grande dentro da Vale depois dos acidentes, sim. Essa é a impressão que eu tenho. E, inclusive, a pactuação daquele acordo de 37 bi, se não me engano, o valor total, mostra aí que o significado daquela tragédia, né, inominável, uma coisa absurda, quase 300 pessoas morrendo nos dois acidentes, que aquilo realmente repercutiu dentro da empresa, né? E a gente espera, eu acho que essa questão de mineração tem que ser bastante explorada, porque a mineração, por mais que ela seja precisa para a nossa sociedade moderna, né, a gente depende, eu tive até que estudar o ferro para entender, o ferro, pelo que eu pude aprender, todo os tipos de relação hoje que você estabelece comercial, tudo tem ferro ou passa pelo ferro em alguma etapa. Então, é óbvio que as pessoas, as grandes empresas têm que ter uma tomada de consciência com relação ao impacto que isso causa ao meio ambiente, né? com os riscos que isso representa para a população, para todo o bioma, enfim, uma série de fatores desse conjunto todo, ambiental. Mas eu acho, sim, que houve algum alerta se ligou ali na Vale. Eu acho que talvez a gente possa perceber daqui para frente alguma modificação, talvez, na maneira como a empresa vai proceder daqui para diante. A gente espera muito que sim, né? O André, eu tô lendo o livro. Não terminei de ler o livro ainda. Aliás, deveria ter terminado antes de fazer a entrevista com você, que não deu tempo mesmo. Mas me chamou. Gostando? Tô gostando. Me chamou a atenção uma coisa, que eu deixei essa pergunta pro fim, porque claro que há outros aspectos importantes, né? Que é uma questão mística, religiosa, que sempre quando a gente fala de África, né, nos remete de alguma forma, né? Acho que é natural que a gente pare para pensar, talvez pela influência de filmes, outras leituras, né? E você, de alguma forma, aborda isso no livro, que não tem nada a ver sobre isso. O livro fala sobre o mapa da mina, a guerra pelo ferro, grandes interesses, né? O que você conseguiu apurar sobre a influência disso num dos principais negócios do mundo que estão relacionados à África, hein?
Pois é, você está lendo o livro, eu vou até dar um spoiler aqui, tem uma personagem do livro que é muito interessante, que se chama Mamadi Touré, que era uma mulher nascida ali perto da província de Simandu, e que ela acabou se relacionando com um dos presidentes ditadores, um dos últimos, que era o Lansana Conté, que acabou morrendo em dezembro de 2008, que ficou quase 30 anos no poder. E esse sujeito conhecia o pai da Mamadi, quando os dois estavam no exército, né? Ambos vieram eram militares. O coronel Lansana Conté acabou, por uma série de fatores, conseguindo ascender ao poder e lá ficou durante décadas. E ele meio que casou com a Mamadi Touré. E a Mamadi Touré era uma personagem um tanto quanto intrigante, porque ela era conhecida como uma bruxa, porque é uma coisa estranhíssima isso, talvez, é uma questão cultural. Eu não sabia disso, fui saber durante a pesquisa do livro. Em muitos lugares da África existe uma visão ou religiosa ou de maldição com relação a pessoas portadoras do albinismo. Então ela tinha uma menina que se chamava Ema, que eu consegui uma série de documentos e fotos das duas juntas. Ela andava com essa menina no colo, que era uma maneira de ela demonstrar algum tipo de poder. Então as pessoas a enxergavam como uma feiticeira ou uma curandeira. E pelo que eu mostro no livro, há vários indicativos de que ela pode ter sido uma das chaves para que a BSGR tivesse conseguido acesso aos direitos de exploração de Simandu, né, por intermédio da Mamadi, fazendo acesso então ao coronel Lansana Conté, que era o ditador máximo e que tinha poder na época para autorizar esse tipo de operação, né? Hoje a África está no governo do Alpha Condé, que se reelegeu para um terceiro mandato, né? Mas hoje a África tem ali, minimamente, a África, eu digo, ali justamente a região de Simandu, existe um código mineral, existe uma regra um pouco mais clara do que nessa época, nos idos dos anos 2000, em que as coisas estavam um pouco conflagradas ali, principalmente depois da morte do Lansana Conté, em que assume uma junta militar, enfim. Então, me chamou muita atenção isso. O direito de exploração de dos maiores tesouros minerais ainda intocados do mundo caiu nas mãos de uma empresa de um israelense, porque eles conseguiram, de alguma maneira, acesso ao presidente por intermédio da Mamadi Touré, que é conhecida lá na região como a quarta mulher de Lansana Conté. Claro que não dá para afirmar peremptoriamente que houve algum pagamento de suborno para ela, mas vários relatos e vários episódios e documentos que eu consegui reunir para o livro mostram que ela pode ter sido um canal de contato, no mínimo, importante para que eles tivessem acesso a essas licenças exploratórias para poder ali explorar Simandu. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes nesse sábado com o jornalista André Guilherme Delgado Vieira, jornalista do Valor Econômico, sobre o livro O Mapa da Mina, que ele escreveu. Uma excelente leitura para você que gosta de se aprofundar em alguns assuntos. Como eu disse, eu estou lendo o livro, estou gostando muito. André, obrigado pelo papo aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes, por aceitar o nosso convite. Sucesso para você, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço muito, Pedro. Foi para mim um prazer e um orgulho conversar com você, um profissional que eu admiro tanto. Rádio Bandeirantes, que ouço desde que eu era pequeno, inclusive trabalhei em rádio, você sabe disso, fomos colegas de rua durante muitos anos. E para mim é uma honra e fico muito feliz de poder falar um pouco do meu livro, que deu tanto trabalho, 1 ano e meio para ser produzido pelo menos. Aí tem um espaço tão importante dentro desse veículo que eu considero tanto. Obrigadão mesmo. Bom final de semana, um grande abraço para você e para todos. Para você também. André Guilherme conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, trazendo detalhes do seu livro. Com essa entrevista, a gente encerra a edição de hoje do Jornal da Bandeirantes Gente.